meia hora, vamos falar um pouco mais sobre o tema, as armas da nossa luta. Esse é o terceiro culto que nós vamos encerrar hoje. E Deus é fiel e tem nos honrado com a sua palavra maravilhosa. Se a palavra de meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra de meu Deus, pedirei o que quiser. Pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vida, que nos traz a perfeição. E diz assim o texto sagrado de 2 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 4 e versículo 5. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, e sim poderosas em Deus, Janete, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pois Deus ama todo aquele a sua voz e vive em retidão, e que não deixa cair, mas tem no coração as palavras que são vidas e que nos traz a perfeição. Senhor Jesus Cristo, aquietamos os nossos corações e agora com os nossos ouvidos que o Senhor mesmo preparou para ouvir a sua voz, estamos prontos para sentir e alimentar-se da verdadeira doutrina, Senhor, da palavra que é vida, da palavra que é eficaz, da palavra que transforma, da palavra que liberta, da palavra que sacia a sede, da palavra que sacia a fome. Ó Deus Santo, que privilégio podermos ouvir a tua voz. Usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, que a minha voz, os meus gestos, a minha sabedoria venha do Senhor, toda a minha inteligência, Senhor, porque eu senti nada sou, mas contigo, Senhor, tu me enche de muito amor e de muita coragem e de sabedoria, porque a minha suficiência vem do Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. O povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu maestro Alexandre. Santos de Deus, predestinados do Senhor, filhos benditos, aqueles que nasceram para vencer. Graças a Deus. Encerrando esta série, hoje vamos encerrar essa série, as armas da nossa luta. Gostaria de compartilhar com os irmãos algumas armas propriamente dita para ser usada na batalha da vida. Porque eu já dei introdução,
primeira mensagem, segunda mensagem. Falei, de um Deus guerreiro, um Deus que é considerado um Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. E ele se apresenta como Senhor da guerra e ele diz, como homem estrategista, ele diz assim: o meu povo é meu, está perdendo batalhas, está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Então Deus, ele sendo um Senhor da guerra, um homem estrategista, um ser que nunca perdeu uma batalha, que se apresentou no antigo pacto com força, eu já falei aqui que era necessário, ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E eu falei que no antigo pacto se usava algumas armas, e hoje nós vamos tratar de algumas armas propriamente ditas, aquela que você vai usá-la para combater algumas situações na tua vida, segundo a palavra. Porque todos nós, a Bíblia diz, todos nós temos lutas diárias. E se você não usar a arma certa, irmão, você pode ser atingido. Isso é a grande verdade. Veja que Paulo diz que as nossas armas não são carnais. É aí que ele diz logo, foi o texto que eu usei. As nossas armas, nós, os espirituais, não usamos armas carnais. O que é que ele quis dizer com isso? Que nós não devemos usar espada, fuzil, metralhadora, tanque de guerra e também usar as armas obsoletas do antigo pacto. Ele diz, olha irmãos, tirando as espadas, tirando as metralhadoras, tirando as armas de fogo, sei lá, armas brancas, houve uma época que o povo de Deus usava algum tipo de arma espiritual. E ele chama de armas carnais. Armas que o antigo pacto ensinou a usar. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele está dizendo, as armas que nós usamos não são essas carnais segundo a obra da carne. São armas espirituais, de grandes poderes. Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ele dá algumas dicas. Por exemplo, ele diz, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado. Você sabe muito bem que ele ataca a lei como obra, como armas. Ele diz, olha irmãos, não vá usar as armas da lei, as obras da lei, porque essas armas não te justificam, não te habilita, não deixa tu habilitado para lutar com os dias de hoje, da tua luta de hoje. No capítulo 8 de Romanos, versículo 8, ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Usar a arma da carne não agrada a Deus e não é suficiente. Ele como hebreu, ele como homem que usou muito isso, ele dá essas ordenanças, irmãos. Olha, eu não quero usar a arma da carne porque ela não serve. E ele tinha autoridade para isso, porque ele usou muito. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 4, ele fala o quanto ele era habilitado na carne, na obra da carne, na lei. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, eu. Irmãos, nós não usamos armas. As nossas armas não é segundo a carne. Eu poderia usar, eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Porque eu tenho habilidades sobre a carne, sobre a lei, que eu podia usar algumas ferramentas. Ele diz no versículo 5, eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, o mais radical da lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que está na lei,
irrepreensível. Ele diz, olha, irmãos, se alguém poderia usar a carne, usar as obras da lei para vencer, eu sou o cara mais habilitado para isso. Circuncidado no 8º dia, segundo a lei, o mais radical, o fariseu. Quanto à justiça que há na lei, fui um irrepreensível. Ninguém podia me repreender, porque eu andava na linha. Versículo, ele diz, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do que, igreja? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Irmãos, ele diz assim, olha, a minha luta, eu não uso armas da lei. Para mim é refúgio, é passado. As minhas armas são outras. Falei no culto passado que as armas usadas no antigo pacto já não servem mais para as batalhas que se travam hoje. O jejum não serve, irmãos. Paulo diz assim, eu jejuei muito, mas agora eu não quero mais, essas armas não uso, não serve, é refúgio. Sabe, teve algumas pessoas que passou no nosso meio aqui, e chegava para mim, falava da luta, eu disse, irmã, fé, confesse a palavra, lê a palavra, fé. Aí, sabe, é muita luta, pastor, é muita luta. Quando foi um dia conversando com ela, a irmã tem que deixar as obras da lei, a irmã não confie na carne, nesse negócio. Não, pastor, mas às vezes é necessário jejuar. Eu olhei para ela assim, disse, meu Deus do céu, eu estou falando, não está acreditando no que eu estou falando não, irmã? Jejuando, irmão. Sabe? Não aguentou, perdeu batalha uma atrás da outra. Não funciona. Jejuar, orar muito, muita oração. Eu só saio daqui agora, vou botar meu joelho em terra. Eu só saio daqui quando a coisa acontecer. Deus agora tem que me obedecer. Tem gente que tem essa loucura. Bota o joelho em terra, diz agora, se não acontecer, eu morro de joelho. Gente. Teve uns loucos que disseram assim, eu fiz voto de anátema, eu vou jejuar só como quando matar o apóstolo Paulo. Jejua para matar alguém, irmãos. São armas obsoletas. Subir montes. Olha, para que subir o monte, hein? Para ficar mais perto? É loucura. Batismo, pagar preço, fazer voto, fazer promessa, são tudo obra da carne. O homem que se auto-justifica, foi a minha oração, foi o meu jejum, ralei muito, eu paguei, se não fosse, tudo isso não são armas que têm força para ser usadas nos dias de hoje. Estas armas não funcionam, elas não são eficazes. O que funciona é o poder de Deus, Paulo disse, a justiça que procede de Deus baseada em fé. Fé na palavra, o que a palavra diz. Se a palavra diz, eu me lanço. Que palavra? A palavra do novo pacto, da nova aliança. No culto passado, apresentei 5 campos de batalha na nossa vida que se trava as grandes. O local que se mais trava as batalhas, você sabe que é na nossa mente. Só lembrando, né? Sempre tudo começa, tem início na nossa mente. É na nossa mente que reagimos. É na nossa mente que dizemos se gostamos ou não gostamos. É na nossa mente que dizemos se somos ou não somos felizes. E quando eu falo de mente, eu até falei no começo, estou falando do verdadeira identidade que você é, espiritual. Em Romanos capítulo 7, versículo 22, Paulo diz, porque no tocante ao homem interior, o espírito tem um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Tudo
batalha na sua mente. Eu falei de cinco pontos especiais que devemos lutar, combater o bom combate com as armas corretas. Eu falei no campo afetivo, eu falei no campo familiar, e eu falei na amizade, falei no campo financeiro e na saúde. Em todos esses campos de batalha, o espírito tem que estar bem alicerçado, bem alimentado, e saber nós espirituais, temos que saber usar as armas corretas. Estou correndo para a gente ir, cada tempo. No campo afetivo, por exemplo, né? Todo mundo aqui quer amar e ser amado. Quem não quer amar e ser amado? Todos nós, em todos os sentidos. Quer ter amizades, formar grandes amigos. E este é um campo que precisa de um resultado, de um conjunto de ações. Eu vou falar algumas delas aqui. Primeiro, em Mateus capítulo 5, versículo 37, olha a arma. Essa é uma arma, irmãos, que você deve usar no campo afetivo. Amar e ser amado. Disse o Senhor: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Primeira arma que um filho de Deus tem que usar no campo afetivo é sinceridade, irmãos. Sinceridade, sabe? Como eu falei, não diga que vai. Não diga que vai e não vai, por favor. A sinceridade no campo afetivo, as amizades se constroem na sinceridade. Os grandes amores se constroem na sinceridade. Conheço casais que hoje elas são muito fortalecidos, porque eles foram sinceros até os extremos, na hora que começaram a namorar. Conheço casal que o namorado disse para a esposa, olha, eu não consigo ser um homem fiel. Eu não consigo ser fiel. Eu tenho dificuldade de ser fiel. Você me ajuda, eu quero ser fiel, você me ajuda. Olha, isso aqui é uma sinceridade. Conheço casal que a mãe da namorada dele chegou para ele e disse assim, cuidado, ela também é perigosa, ela vai te colocar um par de chifre. Desse jeito, irmãos, sinceridade demais. E esse casal olhou nos olhos do outro e disse assim, mas eu amo você, mas eu quero ficar com você. Tudo é contrário a nós, mas se nós nos fortalecemos, vamos ser muito felizes. Essa sinceridade foi que fortaleceu esse casal, irmãos. E eles vivem muito felizes até hoje. Conheço eles. Estou falando de mim mesmo. Estou falando de mim mesmo. Irmãos, sinceridade. Quantas e quantas isso é importante. A palavra sinceridade. Sim, sim, não, não. Graças a Deus, irmãos, eu só falando desse campo afetivo. E ela me entende, me compreende bem. E ela me compreende, eu a compreendo bem. Irmãos, é um olhar. Ela sabe o que eu quero, o que eu não quero. Eu falo com os olhos. Sabe, é um sorriso. Isso é que é. Porque tudo começou com muita sinceridade. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, diz: por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. E sim com o que, igreja? Com o quê? Com os asmos do quê? Da sinceridade e da verdade. É uma arma poderosa, irmãos. Não há afetividade, não há amor, não há amizade se não tiver isso. A gente quer amar, quer ser amado, quer ter amigos e não usa dessa ferramenta. Essa é uma arma espiritual poderosa. Quem está me ouvindo, diga amém. É para você que está na internet, é para você que está aqui. Irmãos, não sejam ouvintes, sejam praticantes. Quer ser feliz e se retém. Engana, tem malícia. Não pode. Aí pode jejuar, pode subir monte, pode ralar joelho, pode dar dinheiro à igreja. Não vai ser, irmãos. Essas armas não funcionam.
sinceridade e verdade. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, disse Paulo, mas seguindo a verdade em amor, olha, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você segue a verdade, a sinceridade em amor, você cresce e cresce muito. Uma pessoa sincera e verdadeira, ela é farta de amigos e ela é concorrida pelo oposto, pelo sexo oposto, não é? Ela é procurada, ela é amada, ela é concorrida. Eu já disse, uma pessoa sincera e verdadeira, as pessoas, agora é sincera e verdadeira, porque às vezes a gente é sincero de palavra. Eu conheço muita gente, olha, eu sou sincero, só de palavra. Mas de coração e de mente não é. Engana a si mesmo. Está entendendo, né, meu amado diácono Beto? Engana-se a si mesmo. Diz, eu sou, e não é de verdade. Aí não consegue. Uma pessoa sincera de verdade, ela é concorrida. E verdadeira, ela é concorrida. E pode observar, a maioria delas não está só. Você vê, uma pessoa que é assim, meu irmão, geralmente já tem alguém na fila. Alguém para, sabe, esperando a vez. Esta é uma grande arma espiritual. Efésios no capítulo 6, versículo 13, Paulo nos ensinou a semana passada, eu falei, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha, irmãos, tomai a armadura de Deus para resistir nos dias maus, porque há dias maus, há mesmo, não adianta. Igreja, ouve o que o Espírito diz. Dias maus é normal. Agora diz, toma a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E depois de terdes o quê? Vencido tudo, permanecer inabalável. Vem um dia mal, você está com a armadura, ela bate, você balança e joga para um lado, para o outro, mas você permanece, você vence e você fica inabalável. Né, minha irmã Ana? É, irmão, o testemunho dela, eu estou falando porque ela foi na minha sala, conversou comigo meia hora e contou da vida, de puxa, inabalável, irmãos. Quando ele diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com que, igreja? Com a verdade, me ajude, com a verdade e vestindo-se com a couraça da justiça. No campo familiar também é usado esta arma, sinceridade e verdade. Olha, eu falei do campo afetivo, mas na família também é usado, claro. E podemos acrescentar mais uma. Qual é a outra arma que se pode acrescentar na família, além de sinceridade e verdade? Essa é boa. Versículo 15 de Efésios, no capítulo 6. Vamos todo mundo ler junto, bem alto, vamos lá? Calçai. Eu não quero falar aqui só pregar o evangelho, mas eu quero falar da paz. Ou arma poderosa essa chamada paz. O Senhor Jesus, ele disse que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mahatma Gandhi, é esse mesmo, não sei. Aquele libertador da Índia, ele libertou a Índia sem dar um tiro, proclamando a paz. Ele entendeu a mensagem de Cristo e usou essa ferramenta. No seu lar, irmãos, olha, eu conversava com a irmã, eu fazendo uma entrevista com ela, e eu fazendo umas perguntas, olha, qual é a melhor arma, uma das melhores armas para ser usada para manter a família unida? Aí o diálogo, interessante, bom o diálogo. O que mais? Que às vezes há diálogo e não há paz. A Bíblia diz que uma das armas mais poderosas é ser pacificador, porque às vezes a mãe, sem perceber, diz assim, não mexe nessa coisa não, que é do João, do irmão. Não mexe não, se ele souber que tu mexeu, ele vai te bater. Está começando a promover a guerra entre os irmãos.
Em vez de ser aquela pessoa que leva a paz, está levando guerra. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 18, disse Paulo: se possível, quando depender de vós, faz o quê? Tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 5, versículo 9, disse Jesus, vamos todo mundo ler bem alto: bem-aventurados pacificadores. Ser pacificador, irmão, eu louvo a Deus por isso. Irmãos, eu estou sempre ali, às vezes o negócio está... É engraçado, porque também existe... Às vezes é necessário você provocar para saber o que a pessoa sente, para você promover a paz. Porque a pior coisa do mundo é uma sociedade falsa. Não é? Quando você fica no meio de pessoas, todo mundo balançando a cabeça. Olha, o céu é azul, é azul. O céu é verde, é verde. O céu é vermelho. E corra. É importante quando você diz, o céu é vermelho, ou alguém diz, não, eu acho que é azul, dá uma olhadinha direito. Então, às vezes é necessário, eu faço isso, às vezes eu provoco que a pessoa se lance, para a gente conhecer melhor e poder promover a verdadeira paz. Ser pacificador é você ser o elo, não deixar passar o veneno, você reter, não deixar o veneno chegar no outro, ser aquele elo. Abençoados, use esta arma na sua família, em toda a sua vida, seja da paz, evite atrito, porque certamente acabará mal. No Salmo 11, versículo 5, disse o salmista: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Tem gente que gosta, irmão. Tem gente que diz assim, eu quero ver a casa pegar fogo. Era a nossa natureza, irmãos. Eu estava hoje no campo de futebol, lá trabalhando, estava todo mundo tranquilo. Daqui a pouco aquele corre, parecia que tinha soltado. Corre que, oi, é briga lá do outro lado. O caba correu quase 300 quilômetros só para ver uma briga. É, irmão. É a natureza, a turma, sabe, gosta de, sabe, fofocar para pegar fogo. Quero ver a casa pegando fogo. E Deus, a Bíblia diz, Deus abomina quem gosta de violência, quem gosta de confusão. Provérbios 3, versículo 32, diz o Senhor, porque o Senhor abomina o quê? Mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Tem pessoa, estou dizendo, que adora fazer contendas, irmãos. Cria assunto, cria mentiras. E tem a coragem de pegar a Bíblia, ir para a igreja e dizer assim, eu sou uma crente de Jesus. Parece aquela mulher da Gabriela, né? Jesus, Maria, José. Em nome dos bons costumes, nome da moral de Ilhéus, nome da moral da Ilhéus, sabe, irmãos? Olhe, coronel Genjuíno, olha, cuidado com a sinhazinha. Eu assisto. Só eu não, meu apóstolo também, nós dois é assim, ó. Irmão. Sabe, tem gente que tem a coragem de dizer que é uma crente, que é uma santa do Senhor, que é um santo do Senhor, e o que mais faz é contenda entre irmãos. Isso é o grande calo dos pastores. Pastor pudesse, botava num saco, botava no caminhão esses irmãos e leva, solta lá no Iraque. Mas a igreja tem dessas coisas, né? A gente joga a rede, aí vem os cabritos no meio da ovelha, vem o peixe ruim no meio do peixe bom. O Senhor semeia a boa semente, nasce o joio, e a gente não pode cortar antes do tempo. Aí o pastor tem que engolir.
Mas, irmão, a gente vê claramente. A gente chega a dar náusea. Irmão, chega, pastor. Olha, eu não tô querendo fofocar, não, mas você soube de quê? Aí quando conta, irmã, não é assim não. Ah, não, eu pensei, a senhora está, cuidado, hein? Esse é o pensamento. O Senhor odeia, Ele abomina a quem semeia contenda entre irmãos. O Senhor está te ensinando instrução de vida. Eu louvo ao Senhor por isso, irmãos. Pois às vezes, algumas pessoas me procuram pedindo ajuda, estando na igreja e fora dela, e não atenta para a palavra de Deus. A palavra diz, eu não faça isso, a pessoa não enxerga e faz o contrário. E ele, como o Senhor da guerra, disse, o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o conhecimento. No campo da saúde, pastor, qual é a arma que eu devo usar? Romanos capítulo 12, versículo 1. Mais 10 minutos eu termino. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, em primeiro lugar, temos que cuidar do nosso corpo, não exagerar em nada. Você tem que ter a consciência disso. Isso é uma coisa que você tem que ter. O nosso corpo é templo de Deus e temos que conduzi-lo bem. E se ele se danificar, que é comum, não é? É comum, nosso corpo vai se desintegrar, nosso corpo é corruptível, vai se corromper, é normal, mas existe uma palavra que a Bíblia diz que você deve praticar na sua oração e na sua fé. A arma poderosa é a confissão. Confessar, acreditar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele te deu saúde, Ele te sarou, e Ele levou sobre a sua pisadura todas as suas dores, as tuas dores. Em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 10, disse Paulo. Vamos ler junto? Me ajude? Levando sempre no corpo, vamos lá? Morrer de Jesus, para que... Espera um pouquinho aí, irmão. Olha o que Paulo está dizendo. Levando sempre no corpo, no nosso corpo, o morrer de Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, não foi? E ele disse, para quê? Para que também, ele não ressuscitou, a sua vida, que é eterna, se manifeste em nosso corpo. Eu tenho um corpo que ele adoece. Mas a gente tem que compreender que Jesus morreu no meu lugar, para que o meu corpo tenha energia suficiente para viver bem sobre essa terra. Levando o meu corpo como morto em Jesus, para que também a sua vida, a vida de Jesus se manifeste no meu corpo. Eu sempre digo, Senhor, eu recebo a tua manifestação de vida no meu corpo mortal, para que esse corpo mortal se revista do incorruptível, para que esse corpo mortal se revista da tua vida. Isso é uma confissão, irmãos. E ele diz, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha aí. A vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tende, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. O que está escrito, igreja? Eu criei, por isso é que falei. Também nós, por isso nós. Você crê que o Senhor Jesus na cruz do Calvário levou as tuas doenças? Diga amém. Então eu criei, aí eu falo. Ora, se Jesus levou mesmo, então Senhor, revista-se, Senhor, em mim, a tua vida nesse corpo mortal. Isso é por fé e isso ocorre de fato e de verdade. A vida de Jesus se manifesta no nosso corpo mortal. Ele levou todas as nossas dores, todos os nossos males. Pastor, e no campo financeiro, eu queria terminar, meu maestro. Eu poderia falar a noite inteira sobre os poderes, os poderosos. Eu poderia falar existem várias formas no campo financeiro para você ser bem sucedido. Mas eu escolhi enumerar algumas. Primeiro, irmãos, eu já ensinei muito aqui sobre finanças e todo culto eu faço alguma exortação.
Isso aqui não é novidade. Como eu ser bem sucedido no meu campo financeiro? Pastor, como é que as minhas finanças devem andar? Como é que eu posso ser feliz na vida financeira? Eu aprendi no campo afetivo, na saúde, na família. Senhor, como é que eu posso ser no campo afetivo? Em primeiro lugar, irmãos, Lucas capítulo 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco, diga amém. Quem é fiel no muito, diga amém. Olha, Paulo diz: quem é fiel no pouco e fiel no muito, ele é fiel. Em primeiro lugar é a fidelidade. Jesus diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Eu já ouvi muita gente dizer assim: olha, pastor, eu não ajudo na igreja. Olha o que eu estou dizendo a você aqui, ó. Já ouvi isso aqui, em outras também. Eu não ajudo na igreja, é porque eu ganho pouco. Eu não ajudo, eu não contribuo porque eu ganho pouco, pastor. Eu já vi muita gente dizer isso, sabe? E a palavra diz assim, olha, ele diz: agora, pastor, se eu fosse que nem o pastor Cláudio lá da igreja Cristo Vive, que ganha bem, aí sim, aí eu era fiel, eu ajudava muito. Tem muita gente que diz isso, né? Só quer viver a vida do outro. Eu tenho pouco, mas ele tem muito, ele podia dar mais. O Senhor Jesus diz assim: aquele que é infiel no pouco, no muito é que ele é infiel, meu irmão. No muito é que ele é infiel. Sabe o que ele pensa? Por exemplo, você sabe que é justo. A Bíblia diz: olha, seja justo. O que é justo é devolver aquilo que é do Senhor. Então a Bíblia diz que tudo que chega à tua mão, 10% não é seu. 10% não é seu. Alô? 10% não é seu. É do Senhor. O Senhor deu essa ordem para que isso prosperasse. É a semente que tem que se plantar. Eu já te falei, se você vivesse na agricultura, e se você colhesse por ano uma saca de feijão, e você tivesse que comer aquela saca de feijão, e se você não guardar 10%, comer todo o feijão no ano que vem, você não vai ter feijão. Tem que semear. E o Senhor deu esse ensinamento: tudo que chegar às tuas mãos, 10% tu semeia. Aí tem gente que é infiel no pouco, ganha um salário mínimo, aí tem que ser fiel. Aí diz: não dá, pastor, se eu der, a luz vai cortar. Se eu der, vai faltar o pão. Se eu der, eu vou andar a pé. Agora, se eu ganhasse, pastor, se eu tivesse um salário de 1 milhão, só ia ver, aí eu era fiel. Esse tipo de pessoa que ganha 1 milhão, que teria que dar todo mês 100 mil reais, aí ele diz assim: para que 100 mil reais? É muito. Porque vê só, ninguém naquela igreja dá mais do que 10 mil reais. E eu resolvi dar 50 mil, gente. É 50 mil, realmente. 50 mil é muito, 50 mil. Mas tu és infiel. Está sendo justo não, porque tu tem que devolver 100. Aí muita gente não está no muito, porque o Senhor conhece o coração. Não é fiel no pouco, aí quer ir por muito. Nunca o Senhor vai te botar, irmão. Nunca. O Senhor observa aquele que é fiel no pouco. Está dando os passos certos. Eu vou avançar mais um degrau ele. Mais um degrau. Daqui a pouco você está no muito. Mateus capítulo 25, versículo 21 disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Vamos ler? Foste fiel no pouco. O que ele faz? Fidelidade, irmãos. É uma dificuldade. Aí tem igreja, faz bem direitinho. Eu cheguei numa certa igreja ali, não vou dizer o nome. Irmãos, enorme a igreja. A segunda igreja, não vou dizer não, igreja grande. E eu cheguei lá, tive a infelicidade de estar lá, no lugar mais público da igreja, na entrada da igreja, uma relação, a igreja grande, a relação dos dizimistas fiel. A igreja tem 45 mil membros. Lá nessa igreja sede deve ter uns 4 a 5 mil.
Adivinha quantos dizimistas fiel tinha? Dá um chute. Quantos? 1.180. Bota o nome. João Ferreira de Almeida, 200. João Mané, 300. Mané João. Irmãos, é abençoado, é triste. O meu irmão Claudeci sabe disso, não é assim, Claudeci? Olha, e outra coisa, tem igreja que é duro nisso, que diz assim: aquele que não é dizimista fiel não pode cear. Quem não é dizimista fiel não pode tocar. Quem é dizimista fiel não... Olha, irmão. Ixi, eu escutei alguém dizer assim: pastor, eu faço sinal aqui, senão não fica um na igreja. Hã? Fidelidade. Aí você quer... Pastor, eu tenho muito problema na saúde. Na saúde, confesse que você tem a saúde de Jesus. Amém. Pastor, eu tenho problema na família. Diga a verdade, sinceridade. Seja pacificador. Amém, amém. Pastor, vou fazer. Pastor, e agora para fechar, como é que eu faço para enriquecer e ter muito dinheiro? Seja fiel. Dá um ré. É incrível, irmãos. Quando fala em finança, a mente trava. A pessoa, não estou entendendo. A pessoa começa a dizer, viu? Não estou entendendo. É o que mesmo, pastor? Fidelidade. Estou surdo. Fidelidade, Senhor Jesus. Olha, sede fiel no pouco, eu vou te botar no muito, rapaz. Se você não for, não vou te transferir, não. Olha, tu vai ficar marcando passo. Gente, aprenda, gente. Vai ficar, olha, beleza, graças a Deus, estou empregado, estou ganhando bem, que beleza. Agora, ora todo dia: Senhor, me faz crescer na empresa, eu quero ser melhor, eu quero ser promovido, amém, glória a Deus. E não sai do canto e não percebe. Travado. Estou ensinando. São as armas para ser usada. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e versículo 2 diz: Assim pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é o seguinte: que cada um seja encontrado. E para concluir, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Para concluir, pensei que os irmãos diziam amém, né? Bem, estou muito cansado não, né? Para concluir, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, diz assim: olha, Paulo dizendo a Timóteo, ensina aos irmãos esses passos, esses segredos. Por exemplo, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso Diácono Irã, para o nosso aprazimento. Irmãos, quando ele diz assim, versículo 18, veja só o que ele diz mais: que pratique o bem. Quem pratica o bem, diga amém. Sejam ricos de boas obras. Ricos de boas obras. Irmão, quando é rico de boas obras, não é rico dinheiro, não. É ser generoso. Boas obras para a casa do Senhor. Ricos em boas obras. Generosos em dar. E prontos a repartir. Generoso em dar. O Senhor Jesus disse uma vez o seguinte: olha, igreja. Jesus disse o seguinte, ó, olha para mim aqui. Jesus disse assim: meus filhos, melhor é dar do que receber. Deus diz: eu sou um Deus que tem prazer em dar, um Deus galardoador. Eu tenho muito prazer em dar, sinceramente, irmãos. Olha, eu tenho prazer quando eu posso dar as coisas e eu me esforço em dar. Em primeiro lugar, só dá quem tem. Só dá quem tem, meu irmão. Então, poder dar
Quando você tem a condição de dar, é porque você é um privilegiado. Quando você não tem condição de dar, é porque a situação está muito boa. Sabe? Jesus diz assim, quando alguém te pedir uma capa, se tu tem duas, se te pedir emprestada, tu dá a tua capa para ele. Irmãos, é um privilégio poder dar. Sejam generosos em dar e prontos a repartir. Que acumule para si mesmo tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de apoderarem-se da verdadeira vida. Receba essa instrução de vida e viva por ela. Escuta a voz de Deus que emana deste altar, para que estas lutas que você trava diariamente seja vencida com as armas de Deus, no poder de Deus. As armas que nós usamos não são carnais, essas são espirituais. Saiba, tudo começa na mente. Você é um ser pensante, você é um espírito. Quando você acredita, você age. A Bíblia diz que você traz as coisas que existem no mundo espiritual, mas não existe no mundo físico. Aí diz, trazendo à existência aquilo que não existe nos nossos olhos, mas pela fé eu acredito que quando eu pratico, eu sou um pacificador, eu estou levando boa coisa para minha família. Quando eu sou sincero, eu estou melhorando a minha afetividade com as pessoas. Quando eu declaro que Jesus na cruz do Calvário levou todas as minhas dores, eu digo, Senhor, que a tua vida se manifeste no meu corpo mortal. Isso é coisa espiritual. E quando eu sou fiel, quando muitas vezes a minha carne quer me levar a ser infiel, irmãos, são grandes os desafios. Mas como eu disse logo no começo, Josué, pratica as palavras, medita nessas palavras de dia e de noite, porque se tu fizeres como está escrito nela, farás prosperar os teus caminhos, e tudo que tu fizeres será bem sucedido. Meu irmão, é o segredo da minha vida. Paz interior, tranquilidade, uma família, graças a Deus. Sou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu disse, Senhor, eu já vivi tudo que eu queria viver. Se o Senhor me levar, completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta série de mensagens, poder encerrar esta noite, esse pensamento, essa linha de pensamento. Que esta palavra caia em boa terra e dê bons frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, que o Senhor guie os passos dos seus filhos. As ovelhas são tuas, Senhor. Eu sou apenas mordomo, sou administrador das tuas ovelhas. Eu quero ser encontrado como um bom administrador, um bom mordomo, Senhor. Que multiplique, que faça dar fruto, que conduza as tuas ovelhas em caminhos verdejantes, em caminhos retos. Eu te agradeço por cada uma delas que aqui estão. Sei que são totalmente tuas, mas eu te agradeço pelo privilégio de podê-las apacentá-las. Por isso, dá ordem aos teus anjos para nos levar em paz e em segurança para os nossos lares. Que ao chegar em nossa casa, ao deitar, logo pegaremos no sono, Senhor. Porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Dai-nos uma semana de grandes alegrias. Que tudo que nós viemos a fazer seja bem sucedido, Senhor. Porque iremos fazer sobre a tua palavra. Ela é a razão de toda a nossa vida, Senhor. É ela que nos guia, é luz para os nossos caminhos. Sim, Senhor. Obrigado mais uma vez. Em nome de Jesus, o povo de Deus pode dizer amém? Assim seja, assim disse o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Vamos encerrar. Eu queria louvar o hino para a gente encerrar aqui, bem rapidinho. Vai ter lanche, vai? Tem? Cachorro quente. Quem quiser nos ajudar, as poderosas da igreja, no final. Obrigado, irmãos. Boa noite. Abraço teu irmão, saia cantando e até terça-feira. Terça-feira, oração aqui, terça-feira, 7:30 da noite. Venha orar conosco, venha orar. Vai, paz. Boa noite, boa noite. Vai cantando, em nome de Jesus.